todos que seguem ligados aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim. Claro que a gente não pode deixar de repercutir aí o que está acontecendo e todos os cenários do mercado pecuário. Para isso, a gente convidou o Caio Toledo, ele que é aí consultor em gerenciamento de riscos da INTL FC Stone, já está aqui com a gente por telefone. E a gente convidou o Caio porque a Stonex está aí fazendo todo um levantamento, já deu entrevistas aí do primeiro levantamento de confinamento aí no Brasil que eles fizeram, e agora a gente quer repercutir um pouco qual é o cenário que eles estão vendo para o confinamento. Caio, seja muito bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Boa tarde, Andressa. Boa tarde a todos. Caio, aí vocês têm uma estimativa que o confinamento esse ano deve ter uma redução de 27% a 28% contra o ano passado de 2019. Eu gostaria de entender o que impactou aí, quais foram os fatores que impactaram para essa redução e como vocês chegaram a esse dado. Muito bom. Então, nós fazemos 2 vezes por ano, nos meses de maio e setembro, 2 levantamentos para tentar entender quais serão os números de animais confinados durante o ano. Nessa nossa segunda pesquisa, que foi divulgada ali no comecinho de outubro para os nossos clientes, nós observávamos que nós teríamos uma redução de animais confinados, tanto no segundo giro, mas principalmente em comparação com o ano passado, quando a gente fala de capacidade estática e também número total de animais confinados. A nossa queda dava na casa de 27% a 30%. Esse número foi um pouquinho revisto, dado a puxada que deu o BMF no final de setembro, que acabou incentivando confinamentos locais para a série de animais em dezembro e janeiro, mas nossa queda estava sendo projetada de 27%, ficando mais aguda agora no final do ano. Nosso maior período de animais de saída eram os meses de setembro e outubro, e agora novembro, dezembro e janeiro ficando um pouquinho mais agudo a falta de animais nos confinamentos. E o que contribuiu para isso foram 2 dos fatores. O primeiro é o tema reposição, que acabou impactando. Quando a gente fala de reposição, a gente fala de abate de fêmeas, preço de relação de troca, e a questão que a BMF acabou subindo menos do que a reposição. E o segundo ponto é o preço dos insumos. Quando falamos da alimentação, falamos do milho, principalmente. Teve uma queda exponencial, teve uma alta, exponencial nesse ano de 2020, e acabou contribuindo para a menor margem da pecuária, principalmente na engorda. Caio, tem algumas consultorias aí apontando que o número de cabeças confinadas deve chegar em 6 milhões. Vocês não acreditam nisso? E qual é o percentual que vocês acreditam que fique? Quantos milhões de cabeça deve ficar? Então, nós estamos trabalhando para números ali um pouquinho abaixo de 4 milhões de cabeças ano, tá? Falando de ano, Brasil. Mas são estimativas nossas e números nossos, olhando a parte ali, basicamente, centro-oeste brasileira. A gente não olha a parte ao norte, a gente também acaba não olhando a parte ao sul. Então, a região ali ficaria o eixo São Paulo, Mato Grosso, mais ou menos. Vamos colocar ali Pará, Rondônia, mas seria mais o eixo entre São Paulo e Pará, ali, esse meio brasileiro. Nós estamos falando um número ali muito mais próximo de 4 milhões, não estamos observando 6 milhões. Até pode ter metodologia de cálculo também, pode ser que tenha alguma diferença nesses números. Então, esse seria o nosso número para o ano de 2020. Caio, quando a gente fala aí em confinamento, a gente fala de preços do milho, a gente fala de reposição, como você mesmo citou. Como que fica aí o poder do pecuarista, o poder de compra do pecuarista, diante de tantas altas que a gente tem visto? Hoje a gente fala de um milho na B3 a quase R$81. Lá projetando o confinamento aí para o próximo ano. Como que o pecuarista deve se planejar? Então, aí tem grandes pontos que nós temos que observar, que se o pecuarista produz o milho dentro de casa ou não, se ele tem a cria, recria, engorda ou não. Mas uma coisa é fato, eu acho que hoje o pecuarista que quer ter lucratividade dentro da sua fazenda, ele precisa olhar de maneira muito mais incisiva sobre planejamento e gerenciamento de risco. Seja via BMF, seja alguma compra antecipada, seja venda antecipada, mas o pecuarista precisa olhar o seu planejamento muito anteriormente do que ele começava a se planejar nos anos passados. Nós temos algumas mudanças mercadológicas em todos os mercados
realmente necessitam um olhar muito mais com afinco sobre algumas questões, principalmente compra de insumos, e a segunda seria a venda de gado. Mas um ponto que está sendo colocado para todos é que nós passaremos 2020 para 2021 com estoque de passagem muito mais caros comparado a 2019 a 2020. Ou seja, os pecuaristas começam essa luta para 2021 muito com menos poder do que 2019 e 2020. Aí quem vai balizar tudo isso para ver se vai ser um ano bom vai ser o preço do boi gordo, que tenderia, no primeiro momento, a subir no ano de 2021. O Caio, eu vou pedir para o Renan colocar aí o gráfico que mostra aí como que foram os números dos animais confinados ao longo desses últimos anos, que vocês divulgaram aí no seminário, no último seminário que vocês fizeram no final de outubro, e que mostra aí o total de bovinos confinados no Brasil. A gente pode ver aí que a estimativa de vocês está em 3.000, quase 3.800, né? Mas vocês também podem chegar ali próximo de quase 4.000 cabeças. E no ano passado, que foi 4.800 cabeças confinadas, é isso, Caio? Aqui a gente não tem... Isso. Esses eram nossos números do ano em comparação, né? Então, nós estamos falando em redução do número de cabeças confinadas, mas em regiões específicas que a gente acaba olhando com mais força, né? Então, ali tem São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, se eu não me falha a memória. A gente acaba olhando Rondônia, a gente acaba olhando também Pará, mas a gente acaba olhando muito mais com força para esses estados que estão ali colocados no gráfico. Certo. Caio, quando a gente também fala de confinamento, a gente está falando, obviamente, de reposição. Assim como os preços do boi gordo, os animais de reposição também têm registrado recordes nos preços. Como que está esse cenário para o pecuarista? Olha, o cenário ele acaba sendo um pouquinho adverso, muito em função que a reposição tem subido muito mais do que as projeções de preço da arroba. Então, você tem o bezerro, o garrote, o boi magro subindo muito mais do que o boi gordo ou as expectativas futuras do preço do boi gordo via BMF. Então, isso acaba tirando um pouquinho de poder do pecuarista, porque ele tem que tomar a decisão e não sabe se à frente vai ser tudo concretizado ou não. Existe a confiança, existe até algumas análises que apontam a alta de preço, mas a gente nunca sabe com 100% de certeza se o preço vai subir. Sempre amparado por análise, mas sempre acaba sendo algo de esperança, né? Então, tudo indica que a alta da arroba virá, mas o pecuarista que compra esse animal, ele acaba tendo a confiança que aquilo vai, de fato, ser concretizado. Então, ele tem um pouquinho da perda de poder de compra ali hoje, e a expectativa é que tudo acabe subindo mais do que ele está pagando agora. A gente já nota animais no Mato Grosso, por exemplo, que o Mato Grosso deveria, no que vem, estar na faixa de R$300 para que esse animal seja remunerado. Então, há uma expectativa extremamente positiva e tomara que tudo acabe dando certo para todos. Certo. Caio, mas gostaria, tirando aí um pouquinho de confinamento de lado, reposição, milho, gostaria de focar um pouco sobre a demanda externa. Ontem a gente teve aí a divulgação da SECEX com relação ao volume exportado de carne bovina no mês de outubro. A gente não bateu recorde em volume exportado, ficou em 162 mil toneladas. Como você tinha falado que não iria atingir o recorde, e eu gostaria de ver um pouquinho sobre a sua análise de como foi o mês de outubro. Nós não temos ainda os números abertos, mas muito provavelmente nós tivemos a influência de uma queda das exportações para a China. A China continua comprando muito, mas nós já temos observado que ela tem até um teto ali de compra que foi muito parelho com o final do ano passado. Então, hoje, o preço da tonelada, preço do porco, na China, tem caído, e isso pode estar influenciando na queda das exportações brasileiras. Não que seja ruim esse número é muito bom, ele é até acima de setembro, porém ficou abaixo de outubro do ano passado, muito em função que a China tirou um pouquinho o pé comparado ano contra ano. Então, assim, o viés é positivo, mas nós temos a questão cambial, que pode jogar a favor ou contra nós. Obviamente, essas semanas serão decisivas, porque nós temos eleições norte-americanas no radar, mas também temos a questão do preço do porco na China, que isso acaba influenciando a queda ou a alta das exportações. Porque com o preço do suíno caindo por lá, isso demonstra
que o balanço de oferta e demanda de proteínas por lá tem, aos poucos, se ajustado e a necessidade externa tem sido um pouco menor. Então, a necessidade de compra aqui acaba sendo um pouco menor também, então isso acaba influenciando nos volumes exportados daqui para frente. Caio, eu já entro um pouquinho nesse assunto sobre a questão do rebanho suíno lá na China, mas antes eu gostaria de colocar aqui o gráfico que você apresentou aí no seminário sobre aí a demanda externa vezes o câmbio, né? As exportações brasileiras de carne bovina vezes o câmbio. E que você disse que o câmbio pode ser muito decisivo para as exportações aí nos próximos meses. Na nossa construção analítica dentro do seminário, nós quisemos abordar que a alta da arroba hoje é influenciada pelo mercado doméstico, pelo aumento de preço da carne no mercado doméstico, mas também tem uma pitada de mercado externo, né? Que é influenciada pelas questões asiáticas, mas também pela questão cambial. O câmbio desvalorizado acaba ajudando muito a gente, porque a gente vê uma queda no preço da tonelada em dólar, mas como o câmbio desvalorizou, isso acaba influenciando no preço em reais. Então, se a gente até olhar, está saindo nesses dias o balanço de alguns frigoríficos brasileiros, a gente consegue ver pelo balanço dos frigoríficos que o câmbio foi algo totalmente positivo para nós. A desvalorização cambial acabou impactando no preço e acabou influenciando no preço maior, que acaba sendo positivo para o Brasil. Certo. E a gente tem visto aí o dólar, né? Os preços médios, eles sempre estão registrando queda, aí, quedas de 4 a 3% aí, no balanço semanal que a SECEX divulga. Mas a gente sabe que isso também é um pouco da influência cambial, né? O real desvalorizado acaba aí deixando os preços mais em quedas. Mas em faturamento em real, convertendo o que a gente negocia em dólar, o faturamento teve um crescimento. Exatamente. Por um lado, nós temos a balança pesando para baixo sobre a questão da tonelada em dólar, mas como a gente faz a conversão para reais, o câmbio ajuda a puxar do outro lado para cima. Então, a gente vê que a China tem tentado pressionar preço para baixo, não é de hoje que ela tem tentado, os frigoríficos até brigam para tentar puxar um pouquinho para cima também, mas há uma tendência que o preço acabe sendo cada vez mais jogado para baixo. Por questões meramente mercadológicas de oferta e demanda de carne. Então, há uma pressão de preço para baixo, só que o câmbio desvalorizado acaba puxando o preço da tonelada para cima. Então, um acaba ajudando, auxiliando o outro e, no fim das contas, tende a aparecer um resultado financeiro positivo. Caio, você apontava aí sobre os preços do suíno lá na China e eu pergunto para você, a gente tem visto aí uma retomada, um crescimento do plantel de suínos na China? Como que você avalia essa questão? Temos. A gente tem um monitoramento disso semanal, a gente já observa que o rebanho asiático já está, de certa maneira, se recuperando. É um número muito legal que a gente anota aqui através do nosso time na China, é que o número de leitoas está aumentando mês a mês. Ainda, obviamente, tem um bom espaço para se recuperar frente ao que eles tinham, porém, a gente já viu um progresso. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que começa já a mostrar para nós que o mercado pode estar se recuperando lá fora é que o preço do leitão começou a cair. Isso era algo que vinha em uma alta exponencial nos últimos meses e já começou agora, na metade de setembro, a ter um certo recuo. Ou seja, a recuperação já está demonstrando que, com o preço para baixo, quer dizer que a oferta e a demanda ali de leitão já estão chegando num ponto que está tendo mais oferta de leitão do que demanda. Então, o preço já começou a cair. Então, isso já demonstra uma certa recuperação do mercado asiático e isso deve acontecer ao longo dos próximos anos. E a gente pode aí determinar ou estimar que as nossas exportações possam ter um recuo, principalmente de suínos? Então, eu acho que aí é muito prematuro a gente dizer qualquer coisa, porque existem alguns problemas políticos entre China e alguns países, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, que podem ser benéficos para o Brasil, a curto, médio e longo prazo. Obviamente, superar os números que nós estamos observando e já observamos exportação para a China, eu acho que são poucos prováveis. Obviamente, tem que ver a questão da peste suína na Europa,
até se voltar na China com mais força, mas acredito que nós já tenhamos observado o patamar máximo de exportação de proteína para a China, plano de carne bovina. Acho que a tendência agora é dar uma equalizada e, ao longo do tempo, isso poder até dar uma diminuída. Obviamente, tem algumas coisas que podem mudar isso, né? Os Estados Unidos não vender mais carne nenhuma para a China brigar 100% com a Austrália. Então, a gente pode ter algumas coisas que podem beneficiar ou prejudicar a gente no meio do caminho. Mas eu acredito que, a longo prazo, a gente não consiga observar maiores volumes que nós já observamos. Certo. Caio, deixando um pouco de lado o mercado externo, gostaria de focar agora sobre o mercado interno. A gente aí teve o auxílio emergencial, que ele ajudou bastante aí a população a comprar, a fazer as compras de necessidade básica, incluindo as carnes. E vocês aí fizeram aí um balanço, né, entre as principais proteínas e como foi esse auxílio emergencial. Eu vou pedir aqui para o Renan colocar o gráfico para a gente poder ver, enquanto você explica melhor. Esse é um gráfico que nós já havíamos falado, conversado com nossos clientes, que a gente tem, mês a mês, a gente tem observado quais são os impactos do auxílio emergencial na questão do preço das proteínas. A gente pega ali, primeiro, o eixo, a gente pega o número de dinheiro em circulação na sociedade versus a inflação de alimentos. Então, a gente observa ali que depois da entrada do auxílio emergencial, há um aumento nos recursos na economia e isso influencia diretamente no aumento do preço das proteínas. O que a gente pode ver aqui é que o preço do ovo subiu bastante, enquanto o do frango e do suíno caíram, mas a arroba, ela apareceu ali meio inalterada, os preços da carcaça, desculpa. Isso, ali exatamente, porque nesse gráfico nós estamos querendo explicar, porque não é apenas o auxílio emergencial que influenciou na alta do preço do boi, tem a questão externa. Então, se a gente for fazer uma cronologia dos fatos, é que o preço da roupa subiu influenciado pelo mercado doméstico, mas não foi só o mercado doméstico que acabou auxiliando isso. O que auxiliou isso também foi a falta de oferta e também a demanda externa, que continua indo muito bem. Então, se a gente pegar só as proteínas, a gente observa que o auxílio emergencial influenciou no preço das proteínas, mas não influenciou na mesma magnitude o preço da arroba. Então, o preço da arroba tem mais influências que o auxílio emergencial, a baixa oferta e também a demanda externa. Certo. Hoje a gente fala de uma carcaça bovina cotada a quanto, Caio? Hoje a gente vê o boi assim, em São Paulo entre 270 e 275 e o boi casado saindo ali mais ou menos na faixa de R$17,30. A gente fala de 275 para mercado interno. Uma arroba. Não, já com premiação China. Com premiação China. E 270 mercado comum, animal comum. 270, alguns frigoríficos menores pagam até 272 e China 275. Caio, uma arroba a 270, com o preço atual na carne no atacado, o frigorífico consegue ter boas margens? Consegue pagar esse valor? Depende muito qual que é o mercado que ele explora, tá? Principalmente externamente falando, mas hoje um frigorífico brasileiro que faz apenas carne com osso, e essa carne com osso é destinada ao mercado doméstico, ele ali acaba muitas vezes ficando muito no 0 a 0, podendo em algumas vendas ficar tendo negativo. Então, essa situação que mais chama atenção nossa, porque a gente está observando que cada vez mais o frigorífico está apertado, principalmente aqueles que não fazem o mercado externo. Isso chama atenção nossa, porque a gente observa o mercado de proteína na ponta final um pouco esquisado, e por outro lado a gente vê a BMF colocando uma alta muito grande frente ao que está no mercado de esporte agora. Então a gente vê o mercado para novembro, BMF, já precificando uma arroba a R$289, mais ou menos. E um mercado físico a 270, 275. Então, estamos falando mais ou menos de quase R$14 de alta na arroba em 20 dias, com uma carne do outro lado que acaba podendo prejudicar aí a rentabilidade dos frigoríficos.
Então, isso é o que chama mais atenção nossa. Certo. Aproveitando que você tocou aí no assunto mercado futuro, gostaria de saber aí como que você está vendo o mercado futuro, como que estão as referências hoje. O mercado futuro está extremamente positivo, mas e ele deve seguir positivo, mas fica um alerta que nós estamos observando, que é o seguinte: nós estamos vendo uma curva com muito ágil frente ao mercado spot. Traduzindo, nós estamos vendo que os preços da arroba lá para o futuro estão em preços extremamente altos se comparado com agora. Agora, isso será concretizado ou não? Então, hoje, a gente está falando fala de uma arroba... a gente fala de um dezembro a 292, isso chama bastante atenção. Exatamente, o mercado já coloca essa expectativa a mercado. Então, a gente não sabe se vai concretizado ou não, mas chama atenção essa alta na BMF frente ao mercado spot com uma carne que provavelmente pode ter sustentação, mas ela vai cada vez ser mais limitada. Certo. Mas com relação aí ao escoamento da carne e a assimilação dos preços aí do consumidor, a gente tem aí uma ajuda que muita parte da população já está recebendo uma parte do 13º e isso acaba contribuindo para o escoamento da carne. Exatamente, isso é extremamente positivo e isso vai auxiliar bastante. Agora, mesmo com essa entrada de recursos, nós temos que tentar entender se de fato esse aumento essa entrada de recursos vai puxar a demanda de carne bovina ou não. Até porque a carne bovina está com preço caro se comparado com as demais. E também nós estamos falando de um número de empregados no Brasil extremamente alto. Então pode ser que esse dinheiro entre para pagar dívidas ou para poupança, porque não sabe como será o futuro, principalmente em janeiro, quando acaba o auxílio emergencial. Então, temos muitas dúvidas econômicas internas que, mesmo com esse fator positivo que é a entrada do 13º e também ao início de empregos temporários, a gente não sabe se, de fato, isso vai acabar virando consumo e se vai acabar virando consumo de carne bovina. Exatamente. E, Caio, eu gostaria, antes da gente encerrar a entrevista, gostaria de pontuar com você aí como você vê a oferta de animais. Ainda vai seguir restrita? Oferta de animais... a nossa análise já demonstrava uma falta de animais durante esse último trimestre, ficando mais aguda para o fim do ano. E nós temos outras coisas que podem complicar ainda mais a oferta. A primeira é o abate de fêmeas, que tende a ser menor de novo no ano 2021. E o segundo é a saída de animais a pasto, que deve demorar um pouquinho devido a questões climáticas. Então, a falta de oferta deve continuar reinando aí por um bom tempo. Provavelmente a gente vai ter pasto aí de qualidade só para o começo de fevereiro. Dependendo da região, a situação é muito complexa e isso que pode colocar um cheque no mercado. Nós podemos não ter gado e também podemos não ter demanda de carne bovina. Exatamente. Bom, Caio, o que nos resta é acompanhar o mercado diariamente e ver como ele vai aí funcionando, como ele vai ditando as questões aí com relação aos preços, a oferta e a demanda tanto interna quanto externa. Mas eu agradeço aí a sua participação aqui no site Notícias Agrícolas e claro que a gente te espera mais vezes. Obrigado, boa tarde a ti, boa tarde a todos. Obrigada. Você acompanhou a entrevista aí com o consultor de gerenciamento de riscos da Stonex, ele aí que apontou sobre a questão do confinamento, eles aí esperam uma queda de 27% a 28% no número de cabeças confinadas nesse ano, frente ao ano passado. Caio também aí ponderou que com relação às exportações, 2 fatores têm que ser muito bem acompanhados e que podem aí resultar numa queda no volume exportado, que é o câmbio, e também que é aí a necessidade dos chineses de importarem as carnes, proteínas animais, já que o preço aí do suíno na China registrou uma queda e isso mostra, né, que eles estão conseguindo recompor o plantel de suínos lá e a gente tem que acompanhar esse cenário mais de perto.
O Caio também ponderou aí que os preços para arroba estão ao redor de R$ 270 por arroba para o animal que é destinado ao mercado interno e R$ 275 ao boi China. Para a gente acompanhar se vai ter essa alta ou não, a gente tem que ver como vai ser a demanda no mercado interno e também aí a saída dos animais do confinamento. Outro cenário que o Caio ponderou foi que os preços lá na B3 estão muito diferentes do mercado interno. E para isso a gente vai ver agora como estão os preços aí na B3. Vamos lá? O novembro aí está precificado a R$ 288,50 por arroba, com uma queda de 0,21%. Já o dezembro está precificado a R$ 292,65 por arroba, com uma queda de 0,9%. Já o janeiro de 2021 está cotado a R$ 285 por arroba, com uma queda de 0,35%. O maio está inalterado, sem nenhuma movimentação, mas está precificado a R$ 272. Já ontem, o CPEA, o indicador CPEA boi gordo, fechou a R$ 276,95, com uma queda de 0,52%. Eu fico por aqui, mas você segue ligado aqui no site Notícias Agrícolas, que em breve, daqui a pouquinho, tem o João Batista com Tempo e Dinheiro.